Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. E é claro que vocês sabem que eu só faço essas análises de conjuntura muito a contragosto, porque historiador estuda o passado, mas dessa vez eu creio que a nossa análise pode ser interessante. Ontem, 22 de setembro de 2025, houve a abertura dos trabalhos na ONU, a Organização das Nações Unidas. E como sempre, por tradição, porque o Brasil é um dos países fundadores, na pessoa do Afonso Arinos, o Brasil é o primeiro país a se pronunciar após o secretário-geral e a presidenta da ONU, seguido, evidentemente, dos Estados Unidos, porque é por motivos óbvios. E desde que eu me lembre de acompanhar esses discursos, que é lá no governo Sarney, eu admiro a iniciativa do Itamaraty de sempre abordar assuntos relevantes, acompanhando o perfil do presidente da vez, mas com uma pegada internacional, com uma postura de que o Brasil é parte da geopolítica. As exceções evidentes, né, são os discursos do golpista condenado, mas os discursos tanto do Lula quanto da Dilma sempre foram memoráveis, sempre foram irrepreensíveis. Esse ano, como não poderia deixar de ser, foi um discurso histórico, foi um discurso incrível do ponto de vista de sintetizar todas as nossas preocupações, todas as agendas importantes, não apenas para nós aqui no Brasil e na América Latina, mas para a humanidade. Como sempre, o Itamaraty e os assessores do Lula conseguiram pegar todas as preocupações dele e formatar de uma maneira espetacular. Não que o Lula precise, né? Porque ele é um orador nato, ele tem um talento retórico incrível, mas a excelência tanto do Lula quanto do staff ficou evidente com a fala do atual presidente da Yanquilândia. O senhor presidente dos Estados Unidos encarou o seu discurso sem nenhum respeito ao tempo disponível, e isso não é a primeira vez. Ele falou o que quis e não respeitou a Assembleia de maneira alguma. Praticamente disse que a Assembleia era um estorvo. Mas não foi apenas isso. Assistindo aqui em casa, né, o meu marido chamou a atenção de que ele parecia um daqueles apresentadores de Oscar, um mestre de cerimônias, daqueles palhaços que abrem os eventos e que fazem piada com a plateia, que fazem aquelas piadas horrorosas
que só estadunidense acha graça, e que não tem qualquer pudor de mentir, de distorcer, no caso dos stand-up, a fim de conseguir a gargalhada. No caso do senhor presidente dos Estados Unidos, houve ali uma série de ameaças veladas que talvez tenham passado despercebidas por causa do caráter caricato dessa fala. Porque além dessa abordagem em que não há uma formalidade no discurso como os outros chefes de Estado, e essa necessidade das piadinhas, há também a aparência. E é isso que eu quero começar a analisar. Porque vocês sabem que na filosofia tem aquela discussão interminável sobre aparência e essência, que eu não vou me aprofundar agora porque já tem material sobre isso aos montes, não só na internet, mas aqui no canal. Então, olhando para esse senhor, eu lembrei do Mussolini. E qualquer de vocês que já tenha visto aqueles discursos no balcão do Mussolini, em que ele usava muito as mãos, ele cruzava os braços muito firme, ele estufava o peito e projetava o queixo e o lábio, e é todo um gestual caricato, bufo, que parece que a pessoa não deve ser levada a sério. E a gente tem toda a nossa fauna lombrosiana tupiniquim no Congresso que tem o mesmo perfil. Tem os que foram ministros do ex-presidente condenado, tem o próprio condenado, cuja bufoneria de tão agressiva não consegue ser engraçada, mas que ao mesmo tempo mascara, porque leva pessoas mais articuladas, pessoas mais organizadas e inteligentes a pensar que esses sujeitos são tolos, que são burros, que são dementes. Tudo isso eu já vi associado aos congressistas, né? Eu mesma os chamo de lombrosianos de longa data. Mas é preciso prestar atenção, porque apesar de extremamente mentirosos quando acusam os adversários que eles encaram como inimigos, na hora de falar dos próprios projetos, eles são dolorosamente sinceros. E essa bufoneria mascara não apenas o caráter virulento, agressivo e perigoso desses discursos, mas nos deixa sem ação. Porque quando consideramos o adversário tão tolo, tão bufão, tendemos a menosprezar, e isso é extremamente perigoso. Se vocês pegarem atentamente a fala do presidente dos Estados Unidos ontem, por escrito, e não vendo a imagem dele, há ali
muita coisa a se considerar. Ele praticamente afirmou que as migrações deveriam ser proibidas, que ele está não apenas impedindo a entrada de estrangeiros no país dele, mas que está expulsando sistematicamente os que já se encontram lá, e que se o resto do mundo não fizer o mesmo, vai ter problemas. Que o importante é que os países se conservem íntegros na sua demografia. Só aí já tem duas políticas não apenas supremacistas, mas escancaradamente fascistas. Depois, todo aquele papo, né, que ele deu no final da fala sobre o Lula, para mim, soou como uma ameaça velada. Ou você vem aqui e beija a mão, ou seu país vai se dar muito mal. Quer dizer, com toda não que rolou química, não, que química poderia rolar? Quer dizer, Lula não é o condenado para sair falando I love you para qualquer, né? Lula é educado, Lula é um estadista, Lula não ia, como uns e outros, nos nossos fascistas tupiniquins, negar um aperto de mão, negar uma palavra polida e educada. E muitas vezes isso é confundido, inclusive pela esquerdinha palhaça aqui do Brasil, com conivência. Por quê? Porque alguns pensam que o Lula tem que chegar dando uma voadora no peito do governador aqui de São Paulo, dos outros governadores fascistas, que o Lula tinha que pegar e escancarar a crise de valores e de civilidade que estamos vivendo, se reduzindo ao nível dos adversários. E isso dificilmente vai acontecer. E é por isso que eu tenho uma grande admiração pelo Lula, porque ele sabe, melhor do que qualquer diplomata, os limites e as necessidades polidas, civilizadas de diálogo. Então, esse caráter bufo na expressão dos fascistas, ele é muito enganoso, porque passou despercebido para muita gente, não, porque o pior discurso, porque Lula ganhou. Gente, Lula foi impecável, Lula foi incrível, Lula tem o respeito do mundo. Mas o senhor presidente dos Estados Unidos deixou claro que ele está implantando, com todo sucesso no país dele, uma agenda supremacista e provavelmente em algum futuro, se ele conseguir tomar o poder do jeito que ele quer, genocida. E pensem bem que os Estados Unidos, na gestão dele, mal tem números sobre os óbitos provocados não só pela pandemia, mas pela crescente periclitação da população, não só pelo uso de armas, mas pelo aumento dos índices de indigência e de fome. Nós não sabemos quanta gente essa agenda supremacista matou
na época dele, no primeiro mandato. Não sabemos o que essa política dele de deportação em massa está provocando hoje, porque quando as pessoas são deportadas, ninguém está acompanhando como elas são recebidas nos outros lugares. E isso é importante. Isso é importante porque a migração constitui a característica principal do Homo sapiens. E eu abordo isso nesse canal várias vezes. Na série Interlocuções, que tem uma playlist aqui, nos 2 vídeos em que eu analiso o Mediterrâneo do Fernand Braudel, eu falo sobre a questão das migrações com mais vagar. E países não podem simplesmente fechar as fronteiras. Você não pode, em sã consciência, derrubar qualquer fronteira econômica, mas estabelecer fronteiras demográficas intransponíveis. Você simplesmente, hoje, no estágio em que se encontra o planeta, não pode, porque isso vai provocar catástrofes humanitárias, isso vai combalir as economias, inclusive dos países que recebem. Porque não tem como esquecer de que a maior parte desses migrantes se dirigem a países desenvolvidos para desempenhar os trabalhos que os pobres desses países se recusam a fazer. A intenção desse movimento de fechar fronteiras provavelmente é enquadrar os próprios pobres para que trabalhem em subempregos e rebaixar a classe média para empregos de pobre e substituir a mão de obra pela robotização, pela inteligência artificial e sabe lá mais o quê. Mas esse não é o ponto desse vídeo. O que me preocupa é que toda essa aparência de bufão que leva muita gente a achar graça, a fazer meme. É claro que hoje está rolando meme até, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente tem o patrimônio da criação de memes. Mas eu não gostaria que isso nos cegasse para o caráter perigoso dos fascistas. E nesse ponto eu devo divergir, não tão educadamente, de muitos colegas, tanto historiadores, sociólogos, economistas, que dizem que fascismo foi só na Itália de Mussolini, que você não pode nem sequer chamar o nazismo de fascista, ou o franquismo, ou o salazarismo, ou o integralismo, ou a própria gestão do Vargas. Eu discordo veementemente e não tão educadamente. Existe um corpo fascista que se repete nesses regimes todos e que hoje está presente nessa escalada da internacional fascista. E é assim que eles têm que ser chamados, sim. Isso não é xingamento, isso não é, todo mundo que me contraria é fascista. Não, senhor. O fascista, ele se apodera do discurso da moralidade, ele moraliza em cima da política, se aproveita de modo populista da religião,
promove agendas conservadoras, beirando o crime. Porque quando você tranca as mulheres em casa, quando você proíbe a diversidade, quando você persegue as pessoas trans, as pessoas gays, as pessoas lésbicas, quando você invisibiliza parcelas inteiras da população, preparando uma eventual eliminação, seja a partir da conversão religiosa, a partir da eliminação física ou a partir da exclusão social, a exclusão dos benefícios e do espaço social, esse é um projeto de genocídio. Ao mesmo tempo em que você já tem em andamento há muito tempo lá no Grande Irmão a eleição do terrorismo, com todas as aspas possíveis, como inimigo. Porque ele sempre tem um inimigo, quer dizer, antes era o comunismo, a centralização de poder e o consenso em torno de determinados projetos só é possível quando se mobiliza a sociedade contra um inimigo. E se usa o medo para isso. E o terrorismo vem sendo a bola da vez nos últimos 25 anos. Porque isso não começa no 11 de setembro. Isso tem até mais do que 25 anos. Isso vem já dos anos 70, em que se perseguia a OLP e outros grupos. E o conceito, né, de terrorismo vai sendo modernizado. Então, o que nós temos hoje é que a acepção do termo terrorismo está sendo ampliado pelos fascistas, principalmente por essa gestão. Há muito tempo que nos Estados Unidos, não apenas o atual presidente, querem criminalizar a atividade antifascista. E eu penso que se você combate os antifascistas, você só pode ser fascista. Isso, para mim, é algo público e notório. Quando essa semana, antes de ir para a ONU e pronunciar esse discurso cheio de piadocas e ameaças veladas e de amplo desafio à própria ONU, o sujeito criminalizou o movimento Antifa. E aí, gente, no primeiro momento eu pensei, é impossível, porque não há um movimento Antifa único, homogêneo e organizado. Há uma porção imensa de grupos antifas pelo mundo e de pessoas antifas, que é antifascista. Quer dizer, qualquer pessoa que é antifascista, mesmo que não se organize junto ao movimento ou a um movimento qualquer entre os tantos movimentos antifas, vai ser considerada terrorista? Eu sou terrorista? Meu marido é terrorista? Minha filha é terrorista? Minha irmã? O que é isso? Atacar navios de pescadores, mentindo
que são narcotraficantes, estabelecer inimigos pelo mundo. E isso também vem dos democratas. Não pensem que é só esse desvairado, não pensem que é só esse sujeito. Quer dizer, muitos outros republicanos e outros tantos democratas vêm interferindo nos anos 60 nas ditaduras aqui da América Latina e nos anos 70, e toda essa ingerência nos países árabes e nos países africanos, assassinando líderes progressistas, desmontando governos socialistas, promovendo o fundamentalismo islâmico e o neopentecostalismo para desarticular não apenas a teologia da libertação, mas os regimes laicos. Então isso é algo que vem de muito tempo. A guerra às drogas e a guerra ao terrorismo hoje assume esse viés. E me preocupa. Me preocupa porque, apesar de irracional, apesar de estúpida nos argumentos, apesar de cínica, hipócrita e totalmente criminosa, essa ingerência dos Estados Unidos vem ocorrendo há muito tempo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e ninguém faz nada. Mesmo na época em que existia a União Soviética e em que se acreditava que ela funcionava como contrapeso, nada nos defendeu das ditaduras. Nada defendeu os países africanos. É por isso que esse vídeo tem essa intenção de chamar a sua atenção de que, para muito além do meme, o que aconteceu ontem na ONU é o embate entre a civilização e a barbárie fascista. Por mais que eu admire e tenha sentido a alma lavada pelo discurso do Lula, eu tenho medo. Eu tenho medo de que, se nós, não é nós o povo, porque o povo é qualquer coisa, quer dizer, nós, a humanidade, as cabeças pensantes, as cabeças militantes, as pessoas que realmente se importam, se nós embarcarmos nessa abordagem memética, vamos ser atropelados e não conseguiremos apoiar a civilização. Eu fiquei extremamente feliz com toda a movimentação no domingo, fiquei muito orgulhosa de ver todo aquele vermelho e de ver, né, que os partidinhos troscos não capturaram a pauta para depois entregar para a direita. E é preciso que nós mantenhamos essa não apenas mobilização, mas essa consciência de que há uma luta muito maior sendo travada. A eleição de 2026 é importantíssima para todos nós, é decisiva, não podemos deixar o fascismo continuar crescendo no Congresso. Não podemos deixar o fascismo retomar o executivo, mas também
temos que ter em mente que não é apenas uma questão partidária, que é uma questão civilizatória, que estamos muito aquém do que deveríamos nessa luta, que eles já ocupam muitos espaços estratégicos e que, se isso continuar, por causa da inércia das massas, teremos que disputar isso com uma abordagem bélica. E aí sabe lá. Então, esse foi mais um vídeo para o canal original, aquele que leva meu nome por extenso. Nas próximas semanas, postando lá no museu e depois novamente aqui, na medida em que o tempo e a situação permitir. Cuidem-se muito, um enorme abraço e até a próxima.